Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 3, versículo 13 até o 15. Eu sei que a minha vida, cante, está, cante mais alto. Pode cantar de novo, porque Ele vive, diga. Porque Ele vive. Temor não há. Levante a sua mão comigo e cante. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Marcos capítulo 3, versículos 13 até o 15, diz assim: E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar enfermidades e expulsar os demônios. O tema da mensagem nesta noite é: eu tenho um chamado. Você pode bater a mão sobre o seu peito e dizer isto? Eu tenho um chamado. No 3, para ficar bem bonitinho, parecendo uma quinta série. 1, 2, 3. Irmãos, enquanto eu não descobri o meu chamado, o meu vazio permaneceu no meu coração. Eu lembro que eu era aquele tipo de pessoa que só faltava ser crente. Sabe aquele católico bom, legal? Na semana que eu me converti, eu ia começar a lecionar catequese. Para você ter uma ideia, quando me converti, eu já tinha lido o Novo Testamento inteirinho, o livro de Salmos e o livro de Provérbios. Para você ter uma ideia, antes de me converter, eu e a minha esposa, a gente ficava lá no beliche do meu quarto, no sábado à tarde, lendo a Bíblia, e eu já interpretava para ela. Eu não fumava, eu não bebia, eu era a ovelhinha branca da família, branca no sentido, figurado. Aquele filho que não deu problema para a mãe, aquele filho que não se envolveu com drogas, o único filho da família que conseguiu fazer um casamento na igreja católica lá do centro. E eu lembro que minha esposa estávamos fazendo um curso para casar, e aí nós fomos questionar o padre sobre algumas coisas que a gente estava lendo na Bíblia. E eu lembro que a resposta do padre para minha esposa foi: olha, se vocês entendem dessa forma, então vocês não podem ser católicos. E eu e minha esposa continuamos buscando, porque como a gente gostava muito de dançar, na verdade eu não dançava, eu dava show, do Michael Jackson, e fazia dublagem do Luiz Caldas, no tempo que eu tinha cabelo. E como a gente não bebia e não se drogava, então é muito chato você estar num ambiente onde só você está sóbrio. E nós frequentamos a Seixonoye por um tempo, porque a gente estava em busca dessa busca interior, de suprir esse vazio. Porque eu imaginava, o meu irmão é comum que ele se sinta ajojado, porque ele usa droga. Meu outro irmão, é comum que ele se sinta ressaqueado, porque ele bebe. Mas nós não. Nós somos diferentes, eu não sei. Algo que falta, que eu não sei o que é, eu não sei dar explicação. E aí, quando eu vim para a igreja pela primeira vez, e no primeiro dia que eu entrei na igreja,
Nicolau, foi lá no Mato Alto, lá na sua igreja, eu entrei lá, pela primeira vez, e quem me levou foi o Marcelinho, lembra do Marcelinho? E eu convidei ele para ir na igreja, disse, Marcelo, quando é que tem culto na tua igreja? Ele disse, amanhã. Eu disse, eu quero ir, cara. Aí fui na igreja, cheguei lá, não lembro muito da pregação, parece que era o pastor José de Bem, lembra dele? Pastor José de Bem, ele estava pregando a mensagem, agora lembrei, com o seguinte tema, e depois? E depois? Irmãos, eu confesso, foi numa terça-feira, culto de doutrina, eu não saí mais, não saiu mais da minha cabeça essa palavra, e depois. Aí, a minha esposa chega em casa, ela perguntou, daí como é que foi o culto? Eu digo, não gostei, grito demais. Acho que eles pensam que Deus é surdo, esses crentes. Hoje em dia até a gente está mais calmo, né, irmãos? Mas antigamente, gente, uma quadra longe da igreja, você já sabia, olha, é a igreja de crente. Porque o povo estava num berreiro, um dia um bêbado passou na frente da igreja, daí estava o povo num berreiro, ele perguntou para o porteiro, o que está acontecendo aí? Aí o porteiro disse, Jesus está operando ali dentro, e ele disse, eu acho que assim é anestesia, pelo jeito. Porque o povo está gritando demais, gente. E aí, na terça-feira eu disse, eu não gostei desse negócio de igreja de crente, muitos são berro demais. Aí fui na quarta-feira, cheguei lá, o pastor, o Zecão, estava pregando uma mensagem assim muito, muito leve, Apocalipse 22:15, ficarão de fora do céu os cães, os feiticeiros, os idólatras, os maldizentes, todos aqueles que amam e cometem mentira. Eu digo, estou lascado. Eu e minha esposa voltamos para casa, ela perguntou, aí amor, gostou? Eu digo, eu não gostei. E ela assim, e tu? Ela assim, eu também não. Chegou no sábado, fomos de novo. Fomos de novo no sábado, chegamos lá, o pastor Luiz Silva estava pregando sobre Zaqueu, Lucas capítulo 19, me identifiquei muito com o Zaqueu, porque ele disse, o Zaqueu ele queria ver Jesus, mas ele era baixinho, disse, esse cara sou eu. E aí no meio da mensagem do pastor Luiz Silva, eu peguei na mão da minha esposa, fui lá na frente e dobrei os meus joelhos, eu não chorei, não lembro se ela chorou, e de lá, irmão, faz 30 anos que eu me apaixonei por ele. Só que no começo, eu continuava com um vazio, porque eu disse, eu não entendo, eu já sou crente, e continuo com um vazio, continuo com a minha vida que parece que não tem tanto sentido, e depois eu entendi que esse vazio só foi suprido, quando eu entendi que eu tinha um chamado, quando eu entendi que, quando eu estava lá embaixo, eu olhei para cima do altar, e eu me vi lá no altar, e daí, depois do culto, eu fui falar com alguns irmãos da igreja, com o Hélio Machado, e ele me ajudou muito, ele me incentivou muito, porque eu disse, irmão, eu queria fazer parte desse altar aí, sim, novinho convertido, irmão, ele me olhou assim de cima e embaixo, ele não falou, mas eu li a mente dele, eu já tinha o dom de ler a mente, a unção de Dr. Xavier. Eu olhei para ele, ele pensou assim, que metido. Aí ele assim, o que tu fazia no mundo? Eu disse, eu dançava. Eu disse, o que? Eu disse, lambada. Aí mostrei para ele, mostrei a ginga. Ele assim, que mais? Eu jogava futebol. Dele assim, cara, infelizmente, gente que dança e toca e joga lá fora, chega na igreja e não faz nada. Eu disse, valeu, irmão, me senti muito incentivado. Só que eu olhava para cima do altar, eu me via. E no começo eu comecei cantando uma música do J. Neto. Quem conheceu o J. Neto aqui? O J. Neto, ele tinha uma voz parecida com a do Roberto Carlos. Então, para cantar J. Neto, tinha que cantar nasalado. Aí eu aprendi a cantar nasalado. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa. Aprendi a cantar nasalado. Aí depois eu cansei do J. Neto, eu conheci o Luiz Arthur. Quem lembra do Luiz Arthur aqui? Jovem, eu já fui como você. Uma voz assim mais encorpada. E aí eu fui, irmão, sem identidade musical, cantando, até que o Fernandinho me conheceu, começou a me imitar. E começou a cantar, eu não sou mais. Começou a me imitar, o Fernandinho. E eu olhava e eu pensava, e agora, cara, que esse negócio de chamado, que chamado é esse?
E aí, irmãos, eu pude entender que há 3 desafios no nosso chamado. O primeiro desafio é descobrir. É descobrir. O segundo desafio é nutrir. E o terceiro desafio é cumprir. Quando nós falamos de descobrir, eu estou falando de conhecimento. Porque até então eu não sabia que toda pessoa que nasceu, ela tem um chamado na sua vida. Ela tem um chamado para fazer alguma coisa, seja com o microfone na mão, seja sendo uma musicista como a Duda, que toca quase todos os instrumentos, seja para você falar, seja para você servir ali fora, estacionando os carros, seja para você dar aula para as crianças, ou cuidar da livraria como a Mai, enfim, irmão, todos nós temos um chamado, e nós precisamos entender isto. E o segundo desafio, o primeiro é descobrir, que é conhecimento, e o segundo desafio do nosso chamado é nutrir, que é investimento. Não adianta eu descobrir que eu tenho chamado e eu não me dispor a investir nesse chamado, a investir tempo, energia, dinheiro. Por isso que eu conto a história de quando eu morava na varandinha de 3x5, sem banheiro, tomando banho de bacia, e fui em Balneário Camboriú, numa festa dos Gideões, e trouxe de lá R$2.000 de livros, que dava 3 coleções, que dava de construir mais ou menos uns 4 banheiros na época. Porque ali eu entendi que eu preciso aprender a investir no meu chamado. Porque um chamado que não há investimento, irmão, todo chamado ele passa pela peneira da prioridade. E é naquilo que eu invisto meu tempo, meu dinheiro e minha energia, que manifesta qual tem sido a minha prioridade. Por isso que nós como pastores, às vezes nós nos perdemos no propósito da igreja, porque a gente acha, a nossa prioridade vira a construção de templo, a nossa prioridade vira comprar cadeiras boas. Sim, nós compramos cadeiras boas e vamos continuar comprando. Aliás, estamos prestes a comprar mais 100 cadeiras como estas, que depois, totalizando o valor das 400 cadeiras, pelo valor de hoje, vai dar R$122.000 só de cadeiras aqui. Nós pagamos o nosso telão, R$42.000, nós entendemos que Deus merece o melhor som, o melhor microfone, a melhor cadeira para sua esposa sentar, o melhor telão para sua esposa assistir e cantar, mas nós entendemos que essa não é a prioridade, esse não deve ser o maior investimento da igreja. O maior investimento da igreja precisa ser em pessoas, precisa ser em vida. Quando eu entendi, irmãos, que é trabalho da igreja e não da prefeitura, alimentar famílias, servir as famílias com alimentos, com roupas, a história financeira da nossa igreja começou a mudar. Esses dias, numa casa de oração aqui pela manhã, tinha 4 carrinhos na frente, 6 carrinhos ali na frente, eu somei, mais ou menos por cima, mais de 1 milhão, aqueles 5 carros estavam na frente. Deus liberou uma unção de prosperidade para essa casa, porque nós temos entendendo que, primeiro, nós precisamos descobrir o nosso propósito, descobrir o nosso chamado, mas depois nós precisamos nutrir esse chamado, irmão, precisamos investir. Quem está me entendendo aqui, diga eu. E a terceira coisa, o terceiro desafio do chamado, nós precisamos cumprir, ou melhor, cumprir esse chamado, concluir esse chamado. Isto fala do quê? De cumprimento, não é cumprimento, porque tem gente que pensa que Deus vai avaliar o seu chamado pelo cumprimento, pelo tamanho. Não é o tamanho, irmão, é a conclusão, não é o cumprimento, é o cumprimento. Jesus teve um pequeno ministério de 3 anos, mas alguns minutos ou segundos antes de ele morrer, ele pôde dizer aquilo que foi falado aqui no teatro. Lembra da palavra? Tetelestai, que no grego quer dizer, está consumado, eu concluí, eu comecei e estou concluindo. E aqui eu aprendo, irmão, que a questão não é que tamanho foi o teu ministério, a questão não é a grandeza daquilo que você já fez para Deus, a questão não é quanto tempo você já trabalhou para Deus, a questão é, você cumpriu?
já chegou no fim? Pastor, como é que eu faço para saber quando que o meu chamado chega no fim? É só olhar para Jesus, Mateus 26. O chamado de Jesus terminou alguns segundos antes dele morrer. O teu chamado só termina quando você morre. O teu chamado só termina quando você morre. João escreveu o Evangelho de João com 100 anos de idade. 100 anos de idade. Então, mantém para mim o texto que eu li. Marcos capítulo 3, versículo 13. Deus vai falar muito profundamente conosco. Você vai voltar para casa muito incomodado com essa palavra. Você vai voltar para essa palavra. Eu não quero que você volte para sua casa feliz comigo. Mas a mensagem do pastor estava legal. Não, irmão, eu não quero ser legal. Eu quero deixar um legado para a sua vida. Eu quero reativar algo aí dentro que está parado. Pastor, qual é a maior necessidade nessa casa? É de material humano. É de gente que entenda que não foi salvo, que foi salvo para salvar, que foi curado para curar, que foi liberto para libertar. Quem está me entendendo? Quem está comigo aqui? O som aí está chegando bom, com potência, tá bom? Dá só um pouquinho mais de retorno para mim, rei, não muito. Aqui começa Jesus recrutando os seus discípulos e dando detalhes do seu chamado que tem tudo a ver conosco. É o mesmo processo. A Bíblia começa dizendo que Jesus subiu a um. Quem está no culto aqui? Jesus subiu a um monte. Por que Jesus subiu no monte? Porque chamado começa com elevação de nível, irmão. Chamado começa com você melhorando. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais até ser dia perfeito. Chamado começa com crescimento. Existem pessoas que às vezes estão pregando há 10 anos, está cada vez pior. Existem pessoas que estão cantando há 5 anos, está cantando cada vez pior. Então aqui a Bíblia diz que Jesus, em primeiro lugar, subiu a um alto monte. A um alto monte. Ele está dizendo, eu vou chamar vocês, mas não é para vocês ficarem no mesmo nível. Monte fala de elevação de nível, eu falei sobre isso no domingo passado. Então sempre que Deus quis chamar alguém de forma mais profunda, mais latente, tinha correlação com o monte. Lembra que eu falei semana passada? Gênesis capítulo 22, quando ele submete Abraão a ter uma experiência com Deus ali com seu filho, foi aonde? No monte de Moriá. Êxodo capítulo 3, quando Deus chama Moisés, que Moisés olha aquele fogo do meio da sarça, falando com ele, Deus falando no meio do fogo, no meio da sarça, também foi no monte, o monte Horebe. E assim sucessivamente, quando você lê, onde é que eu estou aqui? 1 Reis capítulo 18, quando Elias faz uma oração de menos de 1 minuto e faz chover fogo do céu, ele estava em cima do Monte Carmelo. Isto fala de subir de nível, isto fala de melhorar. Por isso a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 12, no versículo 11 diz que Jesus ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E no versículo 12 ele explica por que ele deu esse grupo de obreiros para a igreja. A Bíblia diz no versículo 12 que ele fez isso visando o aperfeiçoamento dos santos para a obra de Deus. Então, irmão, o mundo está mudando. Nesse período pós-pandêmico, há uma mudança, a igreja mudou, tudo mudou. As pessoas mudaram, nós ficamos com a saúde mais volátil. Essa aqui eu nunca tinha falado, volátil. Nós estamos com a saúde. Minha esposa ontem saiu da cama às 11 horas da manhã. Não é porque é preguiçosa, não é porque ela é apaixonada pelo travesseiro, ela gosta do soninho, mas não tanto. Era para ela ter levantado às 7 da manhã para vir aqui, mas ela já foi dormir mal, porque pegou um ventinho. Então a maioria de nós não é mais o mesmo depois da pandemia. Só que a Bíblia está dizendo aqui que Deus deu profetas, pastores, evangelistas, mestres, porque Ele quer que a igreja se aperfeiçoe, Ele quer que a igreja melhore, Ele quer que a igreja evolua,
Ele quer que a igreja cresça. Até a formiga cresce, irmão. E está na hora de nós, como igreja, evoluirmos. Quando a gente começou a mudar a cara da igreja e pintou o fundo de preto, veio uma irmã e disse: pastor, por que preto? E eu disse: o que a senhora tem contra os pretos? Ela disse: não estou falando negros, eu estou falando porque é a cor preta. Eu disse: porque dá mais descanso visual. Aí quando a gente botou a luz, veio outra pessoa: pastor, por que a luz? Aí eu disse: porque Deus é o pai das luzes. Aí pastor, você nunca leva a sério. Não, deixa eu explicar para você. Eu falei para essa pessoa: eu não quero ter uma igreja apenas para você, irmã. Nós daqui a pouco vamos para o asilo, eu falei para ela. Eu quero ter uma igreja para você, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. Eu não dependo de parede preta, nem de fumacinha. Eu não dependo de nada disso. Mas o que eu quero que você entenda é que Jesus, ele começou chamando os discípulos para um chamado para subir de nível. E a igreja precisa subir de nível, a igreja precisa se modernizar. Amém? O texto segue dizendo: e ele chamou para si os que ele quis. Então, se eu entender quem me chamou, irmão, eu vou estar interagindo com esse chamado. Quem que chamou aqui os discípulos? Fala para mim. Foi o pastor? Foi Jesus, foi o Senhor. Então, enquanto você não entender que é Deus que está chamando você, foi Deus quem salvou você, é Deus quem tem um projeto com você. E esse projeto, ele não começou de uns meses para cá. Esse projeto, ele começou antes de você nascer. Quando você estava lá no ventre da sua mãe, é o que ele fala para Jeremias no capítulo 1, e é o que ele fala para Paulo também. Paulo diz: o Deus que me chamou desde o ventre da minha mãe. Irmão, entenda que Deus não escolheu você porque não tinha outro. Deus não escolheu você porque não tinha alguém melhor do que você. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 5, que Deus nos elegeu, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Bota no peito, diga: eu tenho chamado. Que eu preciso descobrir, nutrir e cumprir. E aqui está dizendo que Deus chamou para ele, Jesus chamou aqueles que ele quis. E esse texto aqui, ele me mostra que existem 3 tipos de pessoas com relação ao chamado: o diligente, o ressurgente e o negligente. O diligente é aquele que, quando escuta o seu chamado, esses dias eu estava ouvindo o pastor Luciano Subirá falando sobre isso, e alguém perguntou para ele: pastor, como é que você descobriu o seu chamado? Ele disse: irmão, eu nem sei se Deus me chamou ou eu me ofereci. E eu estava pensando e ouvindo isso, gente, eu estava pensando: eu acho que eu sou assim também, irmão, porque eu nunca esperei ser chamado para nada, irmão, eu me oferecia. Pastor, qual é o meu chamado? Onde você está vendo uma necessidade. Se você estiver numa BR dirigindo e ali você ver um acidente, o seu chamado é socorrer. Se você está vendo uma necessidade, alguém precisando de uma palavra, o seu chamado é falar, liberar essa palavra. Só que existem na igreja quem? Os diligentes. Quem eram? Quem são esses? Os Pedros e os Andrés. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4, versículo 20, que quando Jesus passou por Pedro e André e disse: sigam-me, ele não disse igual o Chapolin Colorado: sigam-me os bons. Porque se ele dissesse, eu não seguiria, Léo, porque eu nunca me senti bom, eu nunca me senti capaz. Se perguntar para mim: pastor, você acha que você tem estrutura para ser um pastor? Eu digo: jamais. Esses dias perguntaram para mim: pastor, por que tu sempre prega de blazer? Eu digo: porque eu já não tenho cara de pastor. Imagina se eu não pregar de blazer. Pastor Amado, levanta aí, por favor. Dá uma voltinha, assim, só para o povo. Ele tem cara de pastor, irmão. Altura de pastor, voz de pastor, dicção de pastor. E já foi pastor de igreja, assim como eu, durante muito tempo. Pode sentar, obrigado, querido.
Mas olha só, Jesus olha para Pedro e para André e diz: sigam-me, sabendo da limitação do Pedro, sabendo da limitação do André. Irmão, o André, se botasse esse microfone na mão dele, ele caía duro. Mas o André, foi o André quem levou o Pedro para Jesus. Quando Pedro ganha 3.000 almas para Jesus em Atos 3, o André bate no peito do Pedro e diz: olha, eu tenho parte nisso aí, irmão, porque foi eu que te apresentei Jesus. Então talvez o seu chamado seja para você pregar e 3.000 se converter, e talvez o seu chamado seja para você converter o pregador que vai converter 3.000. Quem está me entendendo aqui? A pessoa que falou de Jesus para mim, a Luciene, quando eu trabalhava na loja Tropical, eu tenho certeza que ela nunca pegou a mão no microfone para falar de Jesus, mas ela ganhou um doidinho chamado Jean, apaixonado por Jesus, que quando Jesus não me derruba, irmão, eu me jogo, que quando Jesus não me chama, eu me ofereço. São os imediatos. A Bíblia diz que, Mateus 4:20, e eles imediatamente largaram as redes e seguiram Jesus. Quanto tempo Jesus demora para te convencer do seu chamado? Quando Jesus me pediu para eu fechar o meu salão no sábado à tarde, que era o período que eu mais ganhava dinheiro, não precisou muita coisa. Eu estava cortando o cabelo do não crente. Ele disse: pastor, por que não fecha o salão sábado à tarde? No mesmo dia eu decidi fechar. Quando ele falou comigo para eu parar de trabalhar, irmão, e depender só da igreja, hoje eu vivo pela fé no teu bolso, e eu não queria isso, porque eu dizia: eu não quero depender de crente. Até que Deus disse: você não quer depender de mim. Mas quando ele falou comigo, foi rápido. Quando eu me converti, eu estava dando testemunho aqui, no meio da mensagem, irmão, eu não esperei chegar o apelo, tocar um fundo triste, venha para Jesus, irmão, no meio da mensagem eu levantei, não foi no final, foi no meio, levantei e fui lá, no meio da mensagem. Quantos minutos, quantos segundos Deus te convence? Quantas coisas, como é que Ele faz para poder te convencer? Fala comigo, os diligentes. Mas existem também os ressurgentes. Está lá em Mateus capítulo 21, versículo 28, a Bíblia diz que um homem tinha 2 filhos, e chegando para o primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E ele disse: não quero. Depois se arrependeu e foi. Esses são os ressurgentes, aqueles que resistem por um tempo, aqueles que demoram para entender, aqueles que têm medo e por isso procuram não se expor tão rápido, mas eles se arrependem e acabam fazendo. Teve um tempo atrás que se eu chamasse a Kelly para fazer a abertura do culto, Juliana, ela faria? Não faria, ela cairia daqui de cima. É a ressurgente, aquela pessoa que não tem tanta facilidade para fazer assim, com tanta facilidade. Olha que profundo. Mas ela pensa e ela vai. Ela tem medo, mas ela faz com medo. Ela fica insegura, mas ela faz insegura. Essas pessoas que a gente está oportunizando aqui na casa de oração para falar, é meia dúzia ouvindo. Teve um aqui essa semana que ele focou só num e ficou falando, olhando só para um. Quando a gente está começando a falar, a gente foca naquela pessoa que nos traz segurança, e a gente fica olhando só para ela. Depois eu disse: você tem que olhar para todas as pessoas, você não pode focar só num. Aí teve uma que foi falar, ficou olhando o tempo todo para mim, falando assim, tipo, se o pastor aprovar, está tudo certo. Então existem os ressurgentes, aqueles que têm dificuldade, mas existem os negligentes, que é aqueles que não fazem de jeito nenhum. E esse grupo está lá em Apocalipse capítulo 2. É interessante como tem pessoas que chegam para a gente e dizem: pastor, eu perdi meu primeiro amor, eu estou em crise sentimental por Deus. Não, irmão, você está em crise de amor se você está numa depressão pós-parto e você está sentindo um rancinho do seu filho. Você tem que procurar um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, um coach, um pastor. Procure ajuda. Você está em crise de amor se você não está mais amando, assim, engravidou, ficou com ranço do marido. Tem mulher que fica. É uma crisezinha. Agora, se você perdeu o seu primeiro amor por Deus, irmão, isso não é uma crise, isso é pecado. Por isso que Jesus falou em Apocalipse capítulo 2, versículo 4, depois de ele elogiar aquele homem,
aquele pastor, aquele homem que tinha um chamado, depois dele ter elogiado, ter sido grandes elogios, ter avaliado ele, a qualidade do trabalho dele, quando chega no versículo 4, ele diz: mas eu tenho um porém contra ti. Você abandonou o seu primeiro amor. Não está falando de crise, irmão, está falando de abandono. Está falando de você pegar uma conta que você somatizou por ter se decepcionado com pessoas e colocar essa conta na conta de Deus. Jesus disse: eu tenho contra ti que tu perdeu o seu primeiro amor. Isso é pecado, irmão. Se você não está no seu primeiro amor, você está em pecado. Se você está no seu primeiro amor por Deus, você está em pecado, porque o amor é a base de todo relacionamento. E aí agora que ele diagnostica, que ele dá o diagnóstico, melhor dizendo, do estado espiritual daquele homem, daquele obreiro, daquele líder, daquele pastor, ele não simplesmente joga e condena, não, agora ele dá a prescrição médica, que está no versículo 5, coloca para mim por favor, Angélica. Ele diz: olha, primeira coisa que você tem que fazer, lembrar de onde você caiu. Lembra, onde foi? Onde foi? Você lembra do lugar onde você foi ferido? Você lembra do lugar onde você foi machucado? Você lembra do lugar onde foram mal agradecidos? Lembra de onde você caiu? E outra coisa que ele diz: arrepende-te. A palavra arrepende-te aí é metanoia no grego, que não é mudança de mente, isso é mindset em inglês. Ele está falando aqui de transformação de mente, porque uma mudança você pode mudar e desmudar de novo. Agora, transformação não, uma vez a sua mente sendo transformada, por isso que Romanos 12:2, Paulo disse: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a vontade de Deus. Querido, quando a sua mente ela é transformada, você experimenta algo que você nunca experimentou. Arrependa-te e faça o quê? Volta às primeiras obras, volta a ser um obreiro, volta a ser ativo de novo, volte a fazer aquilo que você fazia. Pastor, como que eu resgato o meu amor por Deus? Fazendo para Deus aquilo que você fazia quando você era novo convertido. Pastor, como é que eu resgato o meu amor pelo meu marido? Faça para o seu marido hoje aquilo que você fazia lá no período de namoro. Pastor, como que eu resgato o meu amor pela minha esposa? Faça aquilo que você fazia. Eu lembro que numa época a minha esposa ficou desempregada, eu fui na loja, eu comprei 2 calças, 2 calçados, 2 camisetas, 2 pares de meias, e levei lá para ela. E quando ela viu aquilo, irmão, o olho dela brilhou, porque a linguagem de amor da mulher é presente. Só que a gente faz isso no namoro, mas quando casa, irmão, se a gente vê a mulher olhando a revistinha do Avon, a gente já entra em crise. E aí é claro que onde não há investimento, irmão, não há crescimento. No relacionamento, tudo que você foca, cresce. Tudo que você foca, expande. Tudo que você prioriza, se eterniza. Quem está comigo nesse culto? Se você é o diligente, glória a Deus pela sua vida. Se você é o ressurgente, você é lento, você demora, mas depois que aprende, nunca mais volta atrás. Menos pior, menos mal. Mas se você é o negligente, nessa noite, lembra de onde você caiu. Começa a tratar essa ferida, pare de usar paliativos e começa a curar essa ferida, curar essa doença. Porque Deus mantém você na terra com um propósito. A Bíblia diz que Jesus ele foi procurar figo numa figueira e não tinha, e aí ele disse: para que ela está aqui ainda ocupando a terra inutilmente? Quando ele diz para aquele pastor: se tu, como tu ficou morno, e hoje tu não é mais nem quente, e você não é mais nem frio, eu vou te vomitar da sua boca. Querido, o organismo só regurgita aquilo que está sendo inútil para o corpo. Pastor,
Como é que eu faço para ser útil no corpo? Continue vindo, irmão. Essa série de mensagens aqui vai nos quebrar no meio. A Bíblia diz então no versículo 14, Angélica, que ele nomeou os 12. Mas a Bíblia diz também no versículo 14 diz que ele nomeou para que estivessem com ele. Escolheu 12 e designou-os como apóstolos. Na minha tradução fala nomeou como apóstolos. Para quê? Fala para mim. Para que trabalhasse para ele? Também. Para que fizesse algo para ele? Também. Para que servisse a ele? Também. Mas esta não é a prioridade. É para que estivesse com ele. Quando você começar a estar com ele, fazer para ele, vai ser só a consequência. Quando você começar a estar com ele, você não vai conseguir deixar de fazer o que ele quer que você faça. Eu gosto muito de uma frase, eu até anotei aqui, que diz assim: chamado não é validado no palco da vaidade. Chamado é validado no altar da intimidade. Eu gosto muito de um texto que tem em Isaías capítulo 49, versículo 2, onde o profeta disse assim: olha, Ele me colocou como uma flecha na sua aljava. O que é uma flecha na aljava? É uma flecha que está no esconderijo. A aljava era uma bolsinha que ficava atrás do arqueiro. E na aljava cabiam cinco flechas. E às vezes a flecha ela estava ali na aljava, dizendo: qual vai ser o momento de eu ser usado? Qual vai ser o momento, qual vai ser a hora em que eu vou sair desse esconderijo? Porque, irmãos, Deus tem os seus escolhidos e os seus escondidos. Aliás, todos os escolhidos passam pelo processo do escondido, que é o processo da maturação, que é o processo da forja, que é o processo do treinamento, onde as pessoas não te veem, não te elogiam, e a flecha está ali querendo ser usada, querendo cumprir o seu propósito, o seu destino, e de repente a flecha vê aquela mão do arqueiro, e ela pensa: vai ser eu, e ele pega do lado, e ela fica pensando: fulano de novo, Beltrano de novo, e eu? E o arqueiro te deixa ali. Só que chega um dia, chega um momento em que o arqueiro pega a flecha, que é você, diga glória a Deus. Aí ele coloca você no arco, diga aleluia. Aí você pensa: agora eu vou longe, agora eu vou para frente, agora vai ser, só vai dar eu. E ele bota você no arco e traz você para... Deus não está trazendo você para trás, irmão. Deus está trazendo você de volta para perto do coração dele. Deus está trazendo você de volta para a intimidade com ele. Chora candará massuri andaraia, como diz aquela canção, e ser achado nele. Olha qual era o desejo de Paulo, Filipenses capítulo 3, versículo 9. Ele disse o seguinte: para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele. Paulo está dizendo: melhor do que ser usado por ele, é estar dentro dele, é estar escondido nele. Para você que é solteiro, para você que é solteira, se esconda de tal maneira em Deus, que alguém para achar você, terá que primeiro encontrar Deus, terá que primeiro encontrar Jesus. E um homem que encontrou Jesus, vai ser o melhor marido. Uma mulher que já encontrou Jesus, vai ser a melhor esposa. Esse era o desejo do coração de Paulo, irmão. Não era pregar para multidões, não. Era ser achado nele, era ser achado íntimo dele, era ser achado no coração dele. Pastor, e qual era o desejo do coração de Jesus? Está lá em João capítulo 4, versículo 3. Ele prometeu para nós dizendo: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei de novo.
E sabe o que eu vou fazer? Vou levar vocês para mim, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Irmão, a paixão de Jesus por estar conosco é tão grande, é tão latente, que Ele disse: gente, eu estou participando dessa ceia com vocês, né? Eu me recuso a participar de novo, a não ser que eu participe com vocês no reino do meu Pai. Que o seu entendimento se abra, que o seu coração compreenda o quanto Jesus deseja estar conosco. Por isso a Bíblia diz que Jesus chamou para si. Jesus não vai te enviar só porque você tem habilidade. Habilidade o Neymar também tem. O Usain Bolt também tem. Os lutadores também têm. Ele vai começar a mudar a história da nossa vida quando nós tivermos intimidade com Ele. Enquanto eu não entendi isso, irmão, eu não tinha colocado a casa de oração, e eu ficava a semana inteira preparando o esboço. Eu ficava a semana inteira, gastava horas e horas preparando o esboço. E aí decorava meia dúzia de versículos, e chegava na igreja e pregava, e não via a vida das pessoas mudando, porque eu só passava informação. Uma pregação sem oração, irmão, é só informação, não tem unção. É a unção que despedaça o jugo, é a unção que toca o coração das pessoas, mesmo que esteja num dia frio como este, e numa igreja calada como esta. Deus vai pegando você por dentro, Deus vai entrando em lugares que o pregador não entra. Aleluia. Então primeiro, irmão, antes de Davi vencer o Golias perante todas as pessoas, ele treinou no secreto, no altar escondido. Aleluia. Que Deus levante pessoas apaixonadas por Ele, que gaste mais tempo de joelhos do que sentado, irmão, decorando a música, preparando um sermão. Que gastem mais tempo buscando a presença dEle. E é a presença dEle que faz a diferença. Se não, meu filho, você vai cantar e cantar. E é só isso. Você não vai oferecer nada além de música. Você vai falar, e não vai oferecer nada além de informação. Por isso a Bíblia diz em Eclesiastes 10:10, se o machado não estiver afiado, quem está usando o machado vai ter que trabalhar mais e menos resultado. Eu não tenho dúvida de que todos aqui nessa noite têm um chamado. Você tem um chamado. Nós temos um chamado. E nessa noite há uma santa convocação para estar com Ele. Um dia perguntaram para Moody, qual é o segredo da oração? Ele disse: é a oração no secreto. Versículo 14 diz que ele disse: e os mandasse a pregar. Todo cristão, irmão, foi chamado para pregar. Diga para a pessoa do lado e até você. Você foi chamado para pregar. Talvez não aqui no altar, talvez não com o microfone na mão, mas você foi chamado para pregar. Marcos 16:15 não é um pedido, é um ide, é uma ordem imperativa. Ide, pregai. Pregai. O propósito da unção é nós pregarmos. Por isso Isaías 61:1 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Senhor me ungiu. Para quê, profeta? Para tocar. O Senhor me ungiu para cantar. O Senhor me ungiu para fazer qualquer outra coisa? Não. O Senhor me ungiu para pregar. A partir do momento que você entrar num lugar de pregador, de apregoeiro na face da terra, pode ter certeza, o céu vai se abrir sobre a sua vida, e a unção vai ser liberada para o seu ministério. Pastor, quando que eu tenho que pregar? Paulo ensina. 2 Timóteo 4:2, Paulo diz que pregues a palavra, insista.
Ai, pastor, eu não sou muito de insistir, eu sou educado. Irmão, quem aqui ouviu o evangelho pela primeira vez e se converteu? Primeira. Eu lembro que eu ia fazer lanche, Nicolau, lá na lancheria do Ronildo e do Ronaldo, lembra? Lá da loja Tropical. E eu saí de lá com muita raiva, disse, esse crente chato vai perder o cliente. Só quer falar de Bíblia, que chato, que saco isso. No outro dia eu estava lá tomando café de novo. E ele serviu o café. E aí, irmão, já leu a Bíblia? Não. Daí, já foi na igreja? Um dia eu disse, ô Ronildo, o que tu faz antes de dormir? Porque tu não tem TV. Se fosse hoje, eu ia dizer, tu não tem Netflix, não tem Instagram, não tem TikTok, não tem nada. O que tu faz? Ele disse, eu leio a Bíblia, oro e choro. Digo, ai, sem graça. E ele falava de Jesus, falava de Jesus, falava de Jesus. Irmão, ele perdeu um cliente e Jesus ganhou um crente. Sabe por quê, irmão? Pastor, se ele falava de Jesus, falava de Jesus, falava de Jesus, por que tu voltava lá? O Salmo 63 me explica, versículo 1. O Salmo 63 diz, a minha alma tem sede de Deus. A gente não vem na igreja porque a gente gosta, a gente vem na igreja porque a alma precisa. A alma está sedenta. A gente não vem na igreja porque a gente é querido, não. A gente vem porque a nossa alma, no começo da tarde a gente até planeja, qual é a desculpa que eu vou poder dar hoje? Hoje está muito frio. Mas quando tu vê, irmão, tu já está, já estou até com a roupa. É a sua alma dizendo, te enganei. Domingo sem adorar a Jesus não é domingo para mim, cabeção. Eu preciso de Deus, há algo aqui dentro do tamanho de Deus, há um vazio aqui dentro do tamanho de Deus. Então a Bíblia diz, ei, insista em pregar. Insista em pregar. Sabe aquela pessoa que você não pregou, e você pensou, isso aí nunca vai se converter. Uma, porque era muito ruim, esse cara é ruim demais. E você? Aí tem outros, Sérgio, que a gente pensa, isso aí é bonzinho demais, isso aí só falta ser crente. Então, irmão, se só falta ser crente, ele precisa ser crente. Ele precisa ser crente. É o que a Bíblia diz em Atos 16 e 31, crer no Senhor Jesus, crer no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. É o que a Bíblia diz em Efésios 2 e 8, pela graça sois salvos, por meio da fé. Ele precisa crer, ele precisa ter fé, e é a palavra de Deus que vai alimentar essa fé dentro dele. Então prega, irmão, tempo e fora de tempo, de maneira sábia, não de maneira deselegante. Teve um jovem chegou para o pastor e disse, pastor, aí 6 avisos prévios, nos últimos 2 meses, recebi. O pastor perguntou, por que, irmão? Ele disse, porque é o seguinte, quando eu pego um trabalho novo, primeiro dia eu já vou no escritório do patrão e digo, tu é filho do Satanás, e se tu não se converter, tu vai para o inferno. Aí o patrão olha para ele e diz, e o filho do Satanás vai mandar o filho de Deus para a rua, porque tem que ter sabedoria, tem que usar eufemismo. Pastor, o que é um eufemismo? É uma figura de linguagem, onde você fala verdades de maneira leves, sem ofender. A Bíblia confronta, irmão, a religião afronta. O amor fala a verdade, de maneira amorosa. As pessoas não se importam com quanto você sabe, até que elas saibam o quanto você se importa. Quando as pessoas entenderem que você está falando de Deus para elas, porque você está se importando com a felicidade delas e com a eternidade delas, pode ter certeza que essas pessoas vão ter curiosidade para saber qual é a igreja que você frequenta, qual é o líder que você segue, qual é o pastor que você ouve.
Obrigado. Quem deu um aleluia aí? Pelo menos um, Jesus. Obrigado, Senhor. Versículo 15 para encerrar. Ele chamou para quê? E para que tivessem o poder de curar a enfermidade. Diga para alguém do lado: todo cristão é um médico em potencial na terra. Todo cristão, irmão, de médico e de louco, todo crente. De médico e de louco, todo crente tem um pouco. Ele deu uma ordem, pastor, o que é fazer a obra de Deus? É ser instrumento de cura na terra. As pessoas estão doentes, fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. E nós somos os enfermeiros de Deus na terra. A Bíblia diz que Ele chamou e os enviou para quê? Para que eles curassem enfermidades. Pastor, como que eu curo? Em primeiro lugar, tocando nas pessoas. Tocando nas pessoas. Que é o que Ele ensinou em Marcos 16 e 18. Colocarão as mãos. Toca nas pessoas, irmão. Nós aqui, a gente não só entrega a cesta básica, irmão. A gente toca nas pessoas. Teve uma menina, a Júlia falando que teve uma menina que chegou para ela e disse ontem: ora por mim. A Júlia nem orou, só abraçou, a menina já se desmanchou. Foi ou não foi, Júlia? As pessoas estão precisando de toque, irmão. As pessoas estão precisando de olho no olho. O toque cura. Pastor, como mais que eu curo? Está na Bíblia, Salmo de número 107, versículo 20. Diz que Deus enviou a sua palavra e ela os curou. Irmão, a palavra de Deus cura. Não, pelo amor de Deus, reaja. A palavra de Deus cura, querido. Quando nós falar mais da palavra de Deus e menos da nossa palavra, irmão, haverá mais cura. Haverá mais restauração. A palavra de Deus cura. Pastor, como é que cura também? Tiago 5,15 diz: a oração da fé curará o enfermo. Tem alguém da sua família que está doente? Comece a orar. Faça um propósito de oração por essa pessoa. Comece a orar por essa cidade. Comece a orar por esta casa, repreendendo esse espírito de enfermidade. Irmão, tem enfermidade que é uma moléstia natural do corpo, da idade, do desgaste físico. Mas tem espírito de enfermidade que agem para você descanalizar as suas finanças, para trazer para você dúvida, medo, insegurança. Então a Bíblia diz que a oração da fé vai curar o enfermo. Pastor, como que as pessoas são curadas? Provérbios 12, 16. Aqui eu vou ler na versão NVT, nova versão transformadora, que diz o seguinte: Provérbios 12, 18. Os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras dos sábios trazem cura. O comentário de algumas pessoas fere, irmão. O comentário de algumas pessoas machucam. O comentário de algumas pessoas não edifica. O comentário de algumas pessoas, irmãos, só prejudica. O comentário de algumas pessoas falando a coisa certa na hora errada, irmão, produz inimizade. Mas a Bíblia diz que a palavra dos sábios, ela traz cura. Que você possa ter a sua língua como um instrumento de cura, falando de coisas boas, falando do futuro, falando de coisas leves, falando de coisas. Para de falar, irmão, de política. Fale, seja um cidadão e fale sobre cidadania, mas não seja politiqueiro. Tem gente, irmão, nos nossos grupos, que não abre a boca para falar sobre nada, só sobre quando é coisa de política, só quando é coisa que não edifica. Aí defende, aí é inspirado. A palavra do sábio traz cura. Libere palavras boas, libere palavras que possam trazer cura para a vida das pessoas. Jesus disse também que Ele os mandou para expulsar demônios. Pastor, o que são demônios? São espíritos desencarnados, que precisam de hospedeiros. São espíritos desencarnados que precisam de casas, precisam de corpos. Jesus disse: sabe qual é a obra de vocês? Expulsar demônios.
eles são reais. E vocês recebem essa autoridade para expulsar esses demônios. Pastor, como que eu expulso o demônio? No nome de Jesus, Marcos 16, 17. Em meu nome expulsarão demônios. Então não tem a ver com você, tem a ver com Jesus. Demônio não tem medo de você, demônio tem medo de Jesus. É o nome de Jesus. Pastor, como que eu expulso o demônio? Pela palavra de Deus. Mateus capítulo 8, versículo 16, a Bíblia diz: e chegada a tarde, trouxeram-lhes muitos enfermos e endemoniados, e ele meramente com a sua palavra expulsava os demônios. Palavra de Deus. Nem sempre é um exorcismo, nem sempre é um ritual, nem sempre é uma mão na cabeça, nem sempre você tem que pedir o nome da falange, nem sempre precisa dar um showzinho, irmão. Às vezes é só você pregar a palavra de Deus. João 8,32, a palavra liberta. Pastor, como que eu faço para expulsar demônios? Lucas 11:20, Jesus disse: eu expulso demônios pelo dedo de Deus. Jesus está dizendo: Deus só mindinho, Satanás, sai fora. Quando você lê a Bíblia em Êxodo capítulo 8, quando veio as pragas de piolhos, os magos tentaram fazer a mesma coisa, não conseguiram. Aí chamaram o faraó e disseram: isso aqui é o dedo de Deus. Irmão, se o dedo de Deus conseguiu destruir o império, se o dedo de Deus conseguiu destruir um país, se o dedo de Deus conseguiu fazer uma bagunça no reino de Satanás, você já imaginou o que Deus faria se você colocasse a sua vida, os seus sonhos, seu casamento, sua família, sua empresa, seus projetos nas mãos de Deus? Você já imaginou o que Deus faria? É por isso, pastor, nós estamos vivendo a série, a geração mais ansiosa de todos os tempos. É ou não é, pastor? Qual é o remédio que mais foi vendido de um ano para cá? Rivotril. Nós estamos vivendo a geração mais ansiosa. O CID-10 diz que a ansiedade tem sido, para a mulher, a primeira, e para o homem, a segunda doença de mais impacto na saúde mental. Mas é interessante que há 2000 anos, Jesus usou o apóstolo dele mais ansioso dos 12, o Pedro, para escrever em 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pastor, o que é lançar? Lançar é fazer isso aqui, ó. Leandro, segura aí. Mas sabe qual é o problema, irmão? Quem aqui já jogou pipa para cima? Pandorga, quem já jogou? A gente olha a pandorguinha, ela está lá, de ladinho, está lá, dançando a pandorguinha. Mas lá atrás do muro, tem um menininho com uma cordinha de nylon, ó, dando limite. Daqui a pouco, a hora que o menino cansa, sabe o que ele faz? Recolhe. A gente faz assim com Deus. A gente até joga para Deus as nossas ansiedades, os nossos problemas, a nossa depressão, os problemas familiares que nós temos que resolver. Nós até lançamos para Deus, mas quando a gente cansa de esperar, a gente recolhe. Quando a gente vê que Deus não fez do nosso jeito, a gente recolhe e diz: a outra hora eu brinco de novo. Lança sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Tua vida está nas mãos de Deus, tua família está nas mãos de Deus. Coloque a tua empresa, coloque teu sonho, coloque teu medo, coloque tudo na mão de Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer. Vamos encerrar a mensagem. Fique em pé, por favor. Diga: eu tenho chamado. Os músicos, por favor. Você tem um chamado. Olha aqui para mim. Esse vazio aí. Você olha e diz: meu Deus, eu até me sinto egoísta, porque parece que eu tenho tudo e falta algo.
Aí alguém diria, falta Jesus. Não estou falando de quem está na igreja, irmão. É que você ainda não entendeu o sentido da sua existência. Quando você entender, irmão, quando você compreender, quando você nutrir, quando você cumprir, você vai continuar tendo os mesmos problemas, mas a sua vida vai mudar de sentido. Esse vazio aí dentro, que você sente mesmo dentro da igreja, vai mudar. Quando você descobrir o seu propósito de vida, você vai viver por ele. Você vai morrer por ele. Só que nada disto vai ser melhor do que ele. Você vai amar a Jesus mais do que aquilo que você faz. Aí os resultados imediatos já não te embriagam mais e nem te travam mais. Casa cheia ou casa vazia, não importa mais, irmão. Você só vai dar o seu melhor. Você só vai ser a melhor configuração de Jesus Cristo na face da terra. Só isso. Aí a sua vida vai ficar descomplicada. Aí você vai continuar lutando contra as mesmas enfermidades, só que você já vai se sentir curado, mesmo sentindo dor. Aí você vai continuar lutando com os mesmos problemas, mas você vai se sentir forte. Toda árvore que não gera fruto, vira lenha. Eu não estou aqui ameaçando você para você exercer um carguinho aqui dentro da igreja. Se cargo de igreja, irmão, resolvesse, não é cargo, não é título, é Jesus. Quando você começar a se divertir com Jesus em tudo aquilo que você faz, você vai cantar, ciranda, cirandinha, vamos, e as pessoas vão começar a chorar. Quando você encontrar o centro desse chamado, as pessoas vão olhar para você de canto de olho e vão dizer, fala aí, irmão, fala só para mim aqui, que droga tu está usando, cara? Que droga é essa aí, irmão? Aí você vai dizer, cara, que ultimamente eu ando cheirando a Bíblia pra caramba, irmão. Estou cheirando cheiroso assim, de um jeito que tu não tem noção, irmão. Isso tem me chapado de um jeito, irmão. E o melhor de tudo é que é de graça. E não deixa ressaca. As minhas segundas-feiras têm tido outro brilho. Porque eu tenho entrado num lugar que eu nunca tinha entrado. Essa é a minha droga. Essa é melhor que o Rivotril. Aí você vai começar a tomar remédio para acordar, irmão. Você vai ter que botar o celular longe da sua cama, porque senão você vai botar no soneca 50 vezes. Tanto sono que você vai ter. Eu quero perguntar nessa noite: quantos querem subir de nível? Quantos querem vir para Jesus? Não é para uma igreja, não é para uma religião, não é para uma denominação evangélica. Quando a gente colocou a igreja ali, o irmão que cuida do marketing disse, pastor, olha que layout legal, Ministério Teu Reino, me mostrou no computador, disse, uau, que top, todo mundo que ir para a praia vai ver. Aí Jesus disse, você acha que é isso que essa cidade precisa? Mais uma denominação? Aí Deus me disse, por que lá na Divinéia era o nome do meu filho na frente, agora na igreja, na curva do rio tem que ser o Ministério Teu Reino? E aí a gente pagou 7 mil naquela placa lá na frente, escrito bem grande assim, brilha. Quando a gente fala para as pessoas, onde é que é a nossa igreja? Eles dizem, aquelas que tem Jesus na frente, eu digo aquela. Mas não tem Jesus na frente só porque é uma placa, irmão. É porque todos os dias eu venho aqui e digo, faz o teu jeito. E a hora que eu começar a te atrapalhar, me dá uma bicuva e me tira. E coloca outro, mais sensível.